Para as pessoas que não estão inteiradas do assunto, repito o texto que nós lemos de Efésios 6,12 e Colossenses 1,16, nós queremos falar sobre as forças do mal. E para as pessoas que não estão inteiradas, repito, há uma ideia equivocada. Primeiro, aqueles que acreditam que não existem demônios, né? Começa por aí. A falta do conhecimento bíblico é que leva a esse tipo de afirmação. Depois nós temos aqueles crentes que acham que eles estão imunes aos ataques do inimigo. Crentes que não gostam de reuniões onde se fala sobre o príncipe das trevas, que não pode nem mencionar o nome, como eu conheço um pastor, que quando a gente menciona o nome do diabo, já aconteceu dele sair correndo, né? Como disse ele, eu não uso essas nomenclaturas. Eu não sei porque que ele quis usar essa palavra, já que ele não é uma pessoa culta, não é uma pessoa de nível acadêmico, não sei porque que ele usou essa fala. E ele se levantou e saiu. Enfim, porque não gosta de tocar no assunto. Chegando ao ponto de dizer que na igreja dele o diabo não entrava. Então dá para perceber a falta de conhecimento ou a ignorância, no sentido de não querer ouvir falar do assunto, já que em reuniões onde Jesus estava, os demônios entravam. Numa reunião entre os anjos, né? Numa reunião onde estavam os anjos de Deus reunidos, o diabo veio no meio. Então, uma igreja, esse pastor, quando falou isso, no mínimo ele não tem ideia do que estava falando. Isso sem contar que lá onde ele estava, onde era o ministério dele, que inclusive fechou aqui na cidade, tinha pessoas endemoniadas, pessoas oprimidas pelo maligno, enfim. E nessa escola bíblica, nesta Santa Ceia, eu quero falar sobre as forças do mal e iniciar fazendo uma introdução a respeito do porquê que existem as forças do mal, sobre a rebelião que houve no céu de Lúcifer, né, o resplandecente que perdeu o brilho, perdeu a glória, como Ezequiel 28 e Isaías 14, onde ele perdeu a glória, ele quis se igualar à divindade, fora expulso, levou consigo, como lá no Apocalipse, a terça parte dos anjos e caiu na terra. Há anjos tão perigosos que eles estão presos em cadeias de escuridão, onde a Bíblia chama de, pode ser, querido, pode ser, amado, que chama de tártaro, cadeias de escuridão. São tipos de anjos tão terríveis que eles estão presos e que serão soltos num período futuro da grande tribulação, que é uma matéria escatológica, para atormentar os moradores da terra. E Lúcifer com seus anjos caíram e ficaram atuando nos ares como forças invisíveis do mal. Quem não sabe, quem não conhece ou quem ignora as Escrituras, acaba cultuando a esses espíritos decaídos que usam nomes folclóricos para enganar, forças da maldade. É de onde vem aquela ideia que se tem de protetores da natureza. E aí, sem mencionar o nome das religiões, há pessoas que defendem um tipo de entidade que protege os motoristas, a outra entidade protege as crianças, a outra protege as grávidas, a época em que eles protegem os pescadores. Então, há uma entidade para cada tipo de pessoa ou para cada situação, que biblicamente é falsa. É o mesmo paganismo egípcio, onde havia o protetor do Nilo, protetor das colheitas, e quando Deus derrama as pragas no Egito, ele mostra que o Amon-Ra, que é o sol, né, deixa as trevas em cima do Egito. Deus estava dizendo, quem comanda o sol sou eu, o sol não é protetor de vocês. Transformou o Nilo em sangue para dizer, o Deus de vocês que protege o Nilo, não tem Deus nenhum protegendo o Nilo está no meu comando, quem fez os rios sou eu, e daí por diante. Então, alguém arruma um pouco d'água para mim, por favor, só porque eu não sei porque eu estou com garganta seca hoje. É difícil isso acontecer, acho que é por causa da gripe. Exato.
A gripe faz isso, fica com a garganta seca. Então, as potestades do mal, defendida aqui por Paulo, em Efésios 6,12, ele diz, olha, a gente não tem que lutar, nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue. Ou seja, ele está dizendo, olha, nossa guerra não é contra as pessoas, mas contra principados, potestades, forças do mal nos lugares celestiais. E onde Paulo confirma isso? Não só mais adiante no tipo de aparato bélico que nós precisamos para enfrentar as forças do mal, como seja a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, sapatos da preparação do evangelho da paz, e por aí vai, no capítulo 6 de Efésios. Paulo está dizendo que estamos em batalha. Como, por exemplo, 2 Coríntios 10, 4 a 6, onde ele fala que devemos levar, que as armas, aliás, da nossa milícia não são carnais, mais poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, anulando sofismas e todo conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, Paulo aí está falando de guerra espiritual, de batalha espiritual. E nós estamos nesta manhã trazendo essa matéria. Oi? E nós estamos trazendo essa matéria para o despertamento espiritual dos crentes. A falta do conhecimento de que nós estamos enfrentando hostes da maldade, os poderes malignos, leva os crentes a caírem em armadilhas várias. Eu destaco aqui 4 tipos de seres ou de organizações malignas para o despertamento dos crentes. Porque a Bíblia Sagrada diz que o mundo, depois da queda de Lúcifer, ele jaz ou ele está repousado no maligno, jaz no maligno. Jesus chama o diabo de príncipe deste mundo, né? O apóstolo Paulo chama ele de Deus desse século. E como disse um filme, fala-se a respeito de um filme de Steven Seagal, né? O representante do Aikido, aquela arte marcial japonesa no Brasil, no mundo, no Ocidente, aliás. Tem um filme de Steven Seagal, que é como é que é? Rede de Corrupção. E tem uma fala de um ator que diz assim, sabe qual foi a maior tática do diabo? E o outro disse não, ele disse, foi provar para o mundo que ele não existe. Então você vai ver pessoas tentando dizer que o inferno, que os demônios, que isso tudo é filosofia. Querendo ou não, essas pessoas são defensoras do mal, defensoras das trevas. Basta olhar agora o vídeo que teve de um homem se incendiando num shopping, né? O homem, foi a primeira vez que eu vi alguém incendiado. Não, onde foi, gente? Tá bom, em um lugar, tá aí, no metrô, não sei. Tá, mas o homem se incendiou, é isso que interessa. O homem se incendiou. E foi a primeira vez que eu vi alguém pegando fogo e não gritar, não se debater. Parece até que ele estava com a mão no bolso. E ficou os pedaços da roupa caindo, pegando fogo. E o homem em pé, sem esboçar reação, sem gritar, sem se retorcer de dor, nem nada. Apagaram o fogo e o homem estava igual uma estátua, em pé, nu, porque a roupa foi queimada. Se vocês disserem para mim que isso aí não é atuação demoníaca, então vocês são parceiros dele. Porque não é possível que alguém ache que um ser humano pegando fogo não vai reagir de alguma maneira. Ele se queimou todo. Nem sei se sobreviveu. Então, o tipo a violência ele nem se mexeu, nem antes do fogo, nem depois. Parecia uma estátua pegando fogo. Estação de metrô de São Paulo. Tá? Então tá confirmado aí o que era, porque eu falei aqui pensando que fosse num shopping.
No shopping é outra história, outra história. Mas o do metrô foi o homem que se incendiou. Então, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Esse mundo é infestado de espíritos decaídos. Quer arrumar confusão? É só falar sobre o inferno e sobre os demônios, rapidamente. Ou para proteger seus erros, ou porque são possessos mesmos, veremos pessoas muito irritadas quando toca no assunto. Fale de coisas boas. Eu posso falar de coisas boas, mas não posso ignorar as coisas ruins que podem nos destruir. Então, nessa manhã, eu trago aqui o seguinte. O apóstolo Paulo fala, em primeiro lugar, em Efésios 6,12, sobre principados. Quem são os príncipes das trevas nos lugares celestiais? É uma ordem de governos. Uma ordem de governos, tá? E qual é o papel? Observe bem, ordem de governos. Nos faz lembrar, tá? Nos faz lembrar de Daniel, quando ele está orando para que Israel volte do cativeiro babilônico, e ele enfrenta 21 dias de jejum e oração, e nesses 21 dias de oração, jejuando e tal, aparece para ele Gabriel, o mensageiro do Senhor. Claro que Gabriel não anda sozinho, ele veio com uma comitiva de anjos, não se sabe quantos mil. E ele diz assim para Daniel, assim que você começou a orar, preste atenção, saiu a ordem para eu trazer para você a resposta. Porém, o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Os irmãos estão entendendo? Agora eu pergunto, quem é esse príncipe da Pérsia? Era o príncipe político, físico? Não. Um príncipe do mal, que está nesse mundo, que está sob o pecado. Agora, os irmãos têm uma ideia, olha o tamanho desse príncipe. Olha a grandeza maligna, ou seja, o tamanho, o tipo de poderio dele, de posicionamento dele, capaz de parar por 21 dias os exércitos celestiais. Pensa, irmãos, como é que o negócio é sério? 21 dinos com Daniel orando e jejuando. E a gente vê crente que, sabe, ele acha que isso não tem nada a ver, irmão. Ora, nós estamos protegidos por Deus. É verdade. Mas a Bíblia não manda orar sem cessar? Por que a Bíblia manda orar sem cessar? Por que a Bíblia nos manda apropriarmos das armas espirituais? Porque nós estamos no mundo que jaz no maligno. Lembrando que em Colossenses, o apóstolo Paulo diz que Deus nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos neste mundo, mas nós somos estrangeiros. Quando um crente acha que ele pode viver uma vida à parte do Evangelho, o erro é esse. Começa a olhar em volta. Os nativos estão indo bem. Fulano de tal não fala em Deus, não fala em Jesus, não fala no céu e está financeiramente bem. Tem o seu carrão, tem a sua casa, tem isso, tem aquilo outro. Me faz lembrar daquele filme que eu assisti ontem novamente, né? Deus não está morto, onde a mulher que tem Alzheimer, demência, ela não conhece ninguém, o filho dela, muito arrogante, ateu, senta na frente dela e fala, não sei de que adiantou a senhora orar, a senhora vivia orando, a senhora vivia se dedicando, eu vi isso, o que adiantou? Hoje a senhora está aí, ó, demente, não sabe nem quem eu sou, então mais ou menos essa fala dele. E a senhora está demente e eu tenho uma vida maravilhosa, perfeita. Eu tenho tudo que eu quero, compro o que eu quero, eu vivo bem, tenho de tudo. E de repente aquela mulher que tem demência, ela abre a boca e diz, é assim que Satanás faz.
Ele coloca você numa gaiola e você nem percebe porque ele deixa a porta aberta. Você entra e sai. Aliás, para que sair? Lá dentro tem de tudo que você precisa. Ele não vai te assustar por causa disso. Você vai entrar, você vai querer ficar ali, porque tem de tudo. Para que sair? Ela falou, até o dia em que a porta se fecha, e aí já não tem mais jeito. E ele ficou parado assim, a mulher está falando declaradamente na minha cara, mas a mulher tem demência. Então foi o próprio Deus falando com ele. Certo? Então muitas pessoas estão vivendo a vida de pecado e o diabo, para que mexer com ele? Já é meu, está na minha gaiola, está comendo e bebendo na minha mão. Mais engraçado é que tem pessoas na igreja, irmãos, querendo ir para o mundo porque está sofrendo lutas, dificuldades, problemas. E aí, tem pessoas lá no mundo sofrendo como condenado por causa de problemas, e eles não saem do mundo. E tem gente querendo sair para lá. Dizendo, não, mas fulano está bem, tem de tudo. Bem sem Jesus? Isso é impossível. É só você pegar as pessoas famosas do mundo e você vai ver que eu estou falando com razão. Pega, me diga, Amy, né? Amy Winehouse era feliz? Michael Jackson era feliz? Britney Spears vive sendo apanhada pela polícia por causa de vício de bebida e outros problemas que ela enfrenta? Feliz? Não. Elvis Presley era feliz? Resposta, não. Outros casos aqui no Brasil, por exemplo, Cazuza e outros, Renato Russo, como é que é o histórico deles? E a gente se lembra de uma música do Cazuza que dizia, todos os meus heróis morreram de overdose. Que coisa linda, né? Coisa maravilhosa. E por que isso acontece? Porque eles pertenciam a um outro reino, que não é o reino de Deus. Aliás, Cazuza era inimigo do evangelho. Ele era declaradamente inimigo da igreja. Pessoas talentosas, porém, com o seu talento jogado fora, porque não se dedicavam a Deus. E a Bíblia diz que para os perversos não há paz. Então, quando Daniel está orando para que o povo de Israel, o seu povo, saia de Babilônia e volte para a sua terra, o príncipe da Pérsia, o espírito maligno, entra em guerra. Para quê? Para que o povo de Israel não voltasse. É uma luta, é uma oração de intercessão nacional. Isso nos revela, irmãos, se existe um governo, um principado, em cima de uma nação, obviamente ele governa politicamente, no âmbito espiritual, cidades, bairros. Como é que não há espírito territorial? Tente me convencer. Não existe essa doutrina. Meu irmão, está subentendido que um príncipe infernal, um governo maligno, está sobre, por exemplo, a Pérsia. Então, os estados ou as províncias não são governados por eles. Quer dizer que os bairros não são governados por eles? É isso que você quer me dizer? Mas é mentira o que você está pensando. Fato é, sim, existem espíritos territoriais. Vai nos fazer lembrar de Marcos, capítulo 5, onde havia um homem que tinha 6.000 espíritos decaídos no corpo dele. 6.000. Naquela província. Quando Jesus vai expulsá-lo, ele diz, não nos expulse para longe dessa província, ou seja, espíritos territoriais. Como é que não? E eu admiro que teve um homem da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que eu nem sei porque que publicaram aquela revista nociva, onde ele faz um apanhado discordando da existência de batalha espiritual e de espíritos territoriais. E ele ainda fala contra, tenta se explicar e não consegue, sobre a questão da oração de Daniel. Aquilo ali era uma guerra de anjos, de Deus e anjos decaídos. Então a Bíblia colocou aquilo ali assim, né, aleatório. Teve uma briga entre eles aí, e só. É uma fofoca gospel. Fuxico gospel, é isso?
Fiquei sabendo aí que o diabo teve uma briga com Miguel. Ih, rapaz, o negócio pegou. É isso? Ou será que nós vamos nos lembrar das palavras do apóstolo que diz: tudo que foi escrito para nosso ensino? Acho que foi Pedro que falou. Para que pela paciência e consolação das Escrituras alcancemos a bênção. Foi escrito para nos ensinar, tanto na antiga quanto na nova aliança. Então, principados existem, são espíritos malignos que governam nações. Então, se o Brasil não ora, a política brasileira é influenciada por esses governos decaídos, espíritos malignos que vêm sobre a política brasileira. São eles que trazem fome, miséria, imoralidade, destruição. Basta ver as ideologias que estão aí. Os adoradores de bonecos, pessoal casando com boneca. O que você acha que isso é? Está entendendo, amados? Isso aí é o quê? Anjinho de Deus? Mas as pessoas ignoram. E a igreja, amado, precisa voltar a orar. A igreja precisa ser conhecida pela oração, pela intercessão e pelas súplicas. E não ficar fazendo reuniões para vender o evangelho. Né? Vem cá, tem Jesus, tá parecendo as biqueiras do Brasil. Jesus de 50, Jesus de 100. Se você quiser ganhar mais, tem Jesus de 1000. Andressa Urach levou uma cipoada aí com um Jesus de 1 milhão, né? Sei lá. Foi de milhões ou 1 milhão, não sei. Sofreu as consequências do porquê? Um Jesus vendido na mídia. Vem cá que você dá 100 e leva 200. É uma loteria gospel. É vassoura ungida. É uma palhaçada em cima da outra, irmãos. E o pior você não sabe. Quando a gente está aqui ensinando o que a Bíblia diz, tem meia dúzia de pessoas. Aqui, mais para frente, você vai achar lá uma multidão fazendo campanha para quê? Para ganhar casa, carro, fazenda, como se o evangelho, irmão, fosse um comércio. Mas lembre-se que esses picaretas, eles vão fazer o seguinte: você tem que botar dinheiro no envelope. Não estou dizendo que a igreja não recebe oferta, não é isso não. Eu estou dizendo que para você receber, quanto mais você doar, mais você recebe. Com a ideia de que nós compramos cura, libertação, prosperidade. Está entendendo? E desde quando essas pessoas têm poder sobre as potestades do ar? Os espíritos decaídos, os governantes espirituais da maldade. Não tem, amado. Não tem. Sem contar um evangelho xoxo que nós temos hoje, de pessoas que pregam oba-oba, emocionalismo vazio. Está faltando consistência bíblica e vida de oração. Ninguém está preocupado se o pregador é adúltero, se a cantora é adúltera. Ninguém está preocupado. Desde que seja famoso, está bom. Hoje nós encontramos palhaços disfarçados de homens e mulheres de Deus que chegam do avião. Vou querer 4 seguranças, tá? Eu não estou para ninguém. Celebridade do mal. E o pior, que quem convida aceita essas coisas ministrando, amado. Ninguém está preocupado. Pessoas que acabam gerando filhotes, discípulos, com o mesmo nível de decadência espiritual, o mesmo nível vergonhoso de imoralidade no meio dos santos. Soube de um camarada, de um grande escândalo aí de adultério. Parece que o cara está aí pregando à vontade, ninguém cortou. E eu não estou falando de vingança. Eu estou falando, amado, da igreja do Senhor não botar entulho no púlpito. Nem entro nessa questão de política para alguém começar com palhaçada e achar que nós estamos defendendo o partido A, B ou C. Ninguém aqui prega isso. Estou falando de governos espirituais. Fala. O Cristiano falou assim, o Macedinho, o RR e o Valdomiro pira com essa live. Que escracha tudo, né? Mano, vai vender vassoura ungida, Virgínia da Corda Bamba, salgar a cidade, pura palhaçada, irmão, feitiço gospel, e todo mundo entra.
água ungida. Eu sempre brinco e ironizo aqui, que teve uma bispa que para beijar o pé dela tinha que pagar R$1.000. Eu falei, não, eu beijo da minha esposa mesmo, de graça. Agora ela disse que aceita beijar e pagar. Mas eu, né? Eu já pago, uma prestação eterna aí já. A gente já paga. Mas a gente tem que ironizar uma palhaçada. E o pior, irmãos, que tem gente que entra nessa papagaiada. Entra. Quer dizer, ao invés de defender o evangelho, fica defendendo esses picaretas. Segundo lugar, falando das forças do mal, falamos aqui de principados que são governos do mal, potestades. O que é potestade, irmão? É a autoridade. Por que potestade? Por que Paulo diz que o reino das trevas é organizado? Ele está dizendo que existem príncipes, governos, e esses governos, eles têm autoridade. Para quê? Para agir dentro do território onde eles estão. Então, o que as pessoas não entendem? É que as trevas trabalham com leis espirituais. Não adianta você orar, jejuar, ler Bíblia, se você não vigia e burla a lei divina. Eu sei de uma moça que ela era crente, obreira da casa do Senhor, e ela começou, escondida, querer ser admirada na internet, crente. Botava um shortinho em miniatura, uma camisetinha, não estava cometendo nada de errado, entre aspas, mas começou a fazer dancinhas e botar na internet. Aí os caras ficavam cantando ela, não, só estou brincando, pode parar, eu sou uma mulher casada. E foi brincando de dançar na internet. Até que ela evoluiu do shortinho para uma peça íntima. Evoluiu da peça íntima para dançar faltando uma peça de cima, até chegar ao ponto de fazer isso sem roupa ou nada, depois entrar no baixo meretrício. Caiu. Como é que ela começou? Com essa brincadeirinha de ficar na fronteira do mal. Você está entendendo? Se você não quer cair no abismo, vê se não chega na beirada e para de ficar com narrativa. Eu não sou admirada pelo meu marido, ele não me olha. Sim, claro. Claro. Aí você vai ser admirado pelos canibais espirituais. Conseguiu o que queria? Conseguiu ser feliz? Não. E o que é isso? Brincadeira. Lembre-se, irmãos, o mundo espiritual funciona com leis. Não adianta, você frequenta a igreja, ora, lê Bíblia, faz de tudo, porém, você burla a lei espiritual. Eu louvo a Deus por um testemunho que eu tenho, que nos lugares que eu trabalho, as pessoas, a gente tem essa preocupação. O problema não é só eu. O problema é que se você é filha de pastor, se você é irmão de pastor, se você é marido ou esposa de obreiro da igreja, da casa do Senhor, e se você, resumindo, se você é crente, e você comete qualquer tipo de delito na frente dos ímpios, ou que seja em oculto, que vai prejudicar você, mas que seja em público, vai prejudicar a igreja, é o nome de Jesus que você está enxovalhando. O nosso testemunho, irmão, leva as pessoas para o céu ou para o abismo, depende do que você está vivendo. Certo? Vou puxar demais agora, porque a garganta está seca mesmo. Não, agora depois. Aqui, ó. Então, eu não vou burlar uma lei espiritual para o maligno entrar na minha vida. Está escrito, Efésios 4:27. E não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. O que é isso? O que é dar lugar? É eu quebrar uma lei espiritual. É eu providenciar um ambiente agradável ao maligno. Como essa menina, as dancinhas na internet. Ei, mostra, bota o shortinho. O que ela está fazendo? Ela está burlando uma lei espiritual. Está lá na rede dela, que é evangélica, é obreira, está lá o nome, é casada, e ela está burlando uma lei. O que vai acontecer em seguida, irmãos? O maligno, a Bíblia diz que ele aparece diante de Deus como o diabo, ele aparece diante de Deus como acusador dos irmãos. Como é que você quer que Deus te proteja
Se você burla a lei divina. E não adianta dizer que é por causa de A, B e C. É você que tem que vigiar. E depois, caiu com 1, vai com 2, com 3, com 4. Se não parar depressa, vira uma nação de práticas nocivas. Entende por que a queda? Falta de vigilância. Deixa eu lembrar uma outra coisa, querido. Você é a igreja do Senhor? Congrega numa igreja? Quem é o teu pastor? O pastor, irmãos, existe os picaretos, estou falando dos homens de Deus. O pastor é uma autoridade espiritual, irmãos. Por isso é chamado no Apocalipse de anjo, mensageiro, né, a tradução. Se você não reconhece o teu líder como uma autoridade espiritual sobre a sua vida, ou você sai fora de lá e acha um que seja, ou você se submete ao pastor. Digo, a autoridade espiritual, a pessoa dele é uma coisa, a autoridade dele é outra coisa. Então eu estou falando da autoridade. Oração, orientação, o tirar dúvidas, mas você reconhecê-lo como autoridade. Por quê? Porque isso é uma blindagem espiritual. Estava falando com um irmão essa semana, e ele disse, me ajuda em oração. Vamos fazer um pacto? Eu falei, vamos. Ele deu a mão para mim, e diz ele que assim que ele fez isso, ele começou a se sentir energizado, aquela autoridade. Porque Deus colocou sobre os ministros uma autoridade espiritual. Não é questão de homem, de carne. Estamos falando de uma autoridade espiritual. Quando você ignora isso, você fica à mercê do adversário das nossas almas. Eu às vezes quero me aproximar de certos crentes para orientá-los, mas eu vejo que eles estão com a porta fechada. Não querem ser orientados. Eles têm um evangelho particular. Eles são pastores de si mesmos. Então fica difícil de proteger. Não dá para a gente chegar e ministrar. Porque diante de Deus, aquela pessoa não tem pastor. Mesmo congregando com a gente. Então vocês vão ver aí os maus testemunhos por conta de não se submeter à autoridade. Então por quê? Porque ele burla a autoridade espiritual do bem e acaba caindo na legalidade da potestade do mal, ou da autoridade do mal. Fala. A irmã Isabel comentou aqui que as igrejas grandes, você não se vê elas pregando sobre Laodiceia, né? Aí mais embaixo, a Aline até fez um comentário, falou, geralmente pregam mais palavras motivacionais ou prosperidade, né? Aí a irmã Isabel falou, sim, mas mais apropriado para manter-se no topo, né? É porque a preocupação, irmãos, não é se você está no topo da presença de Deus. A ideia está no topo financeiro. Pra vocês terem uma ideia? Aqui na cidade tem várias igrejas grandes. A gente sabe. Vem notícia das sedes mundiais para cá, dizendo em quem que eles devem votar. Você sabia? Política. Os obreiros são obrigados a votar no candidato que o líder escolhe. Sabe o que é isso, irmãos? Conchavo com maligno. É o famoso voto de cabresto. Por quê? E aí eu te pergunto, quando Israel fazia aliança com o Egito, com a Síria, no passado, o que acontecia com Israel? Caía em decadência. E por que caía em decadência? Por causa da aliança. É uma lei espiritual, amado. Uma dessas igrejas que está envolvidas em políticas sujas da cidade aqui, né? Enorme a igreja. O pastor de lá veio me chamar para fazer aliança com ele. Aí eu pergunto, nós somos pequenos, fizemos aliança? Não. Por quê? Porque ele é corrupto. Porque a igreja dele está envolvida em corrupção. Vou fazer aliança para pegar uma parcela do tombo? Não. Os obreiros deles todos caíram em adultério. Por quê? Por causa de aliança com o inimigo, querido. Se você faz aliança com o inimigo, seus filhos pertencem a ele. Uma igreja que faz aliança com o inimigo, com pessoas corruptas, o que ela faz? Ela abre a porta para a potestade ou autoridade do mal entrar. Quer uma outra coisa? Se você abre pornografia dentro da sua casa, você está simplesmente dizendo para as autoridades do mal, venham. Está entendendo?
Ou seja, legalidade, lei espiritual. Como é que Deus vai te proteger? Ódio, falta de perdão, ciúme descontrolado, inveja, amar, tudo isso abre as portas para a ação das potestades ou autoridades do mal, porque é uma lei espiritual, legalidade, lei. O mundo espiritual funciona com leis. Você, não, mas eu permito isso, mas eu vivo jejuando e orando. É o mesmo que você andar armado até os dentes e dormir no meio de um lugar de facção perigosa. Vai morrer, meu irmão. Você vai ter problemas. Não adianta você estar armado dormindo, é a mesma coisa. Quando você dá direito ao inimigo de agir. Fala. A irmã Isabel falou algo aqui que até me lembrou uma situação. Ela falou assim, é verdade, eles têm um político que na cabeça deles facilita as coisas no plenário, lamentável, triste, ou seja, facilita acessos. Aconteceu algo, não vou falar o nome da igreja nem da pessoa, mas que a igreja ficou por cerca de quase 15 anos sem conseguir se desenvolver, sem conseguir resolver o problema de documentação do terreno e essas coisas, com muito embargo, com muita gente atrapalhando e tudo mais. E um membro queria muito ser pastor, não tem chamado, não tem nada disso, mas ele sempre teimou em ser pastor e nunca foi. O dia que o pastor colocou ele separado para pastor, nem foi consagrado, foi só separado para pastor. Todos os problemas que ele era envolvido com a política, todos os problemas de legalização da igreja, de documentação, tudo foi resolvido rápido, coisa que em 15 anos não tinha resolvido. Em compensação, agora ele senta lá em cima, sem unção, sem chamado, e a igreja vazia da presença de Deus. A igreja vazia. Ou seja, vendeu em troca de algo e com chavo político. Teve uma pessoa que falou para mim... Exato. Teve uma pessoa que ficou aqui vindo há algum tempo e disse o seguinte, pastor, o senhor tem que defender um candidato que é para ele facilitar as coisas da igreja lá na Câmara. Eu falei, eu não quero nenhum candidato da igreja, eu quero um candidato da cidade. Assim como se ele for justo comigo, ele tem que ser justo com o adventista, ele tem que ser justo com o testemunho de Jeová, ele tem que ser justo com o budista, ele tem que ser justo com o político, com o católico. Por quê? Com o espírita. Porque o governo municipal, estadual, federal, irmãos, é para a nação, não é para uma religião. É para o todo. Claro, você vota em um candidato, porém, precisa entender o seguinte, ele não pode interferir no governo da igreja. E você não pode negociar o sagrado, porque a igreja não é sua, é de Deus. Então eu não posso garantir que a minha igreja vai votar no fulano. Claro que não. Por que não? Porque isso seria errado. Caso contrário, eu vou abrir oportunidade para o maligno agir. Então, potestade ou autoridade do mal fala da sua esfera de ação ou jurisdição. Terceiro, quais são... a Bíblia fala de principados, fala de potestades e fala de poderes, que está se referindo a espíritos demoníacos. Eles são príncipes que têm autoridade e que têm poder. Isso fala de capacitação. Qual é o poder que eles têm? Eles podem influenciar, irmãos, na atmosfera, nas forças da natureza, nas ondas do mar, nos terremotos. São espíritos do mal, irmãos, com uma força espantosa. E alguém diz, foi acidente, tudo é o diabo. Não é tudo é o diabo. Eles entram nas forças da natureza e trazem destruição. Poderes, eles têm a capacidade, irmãos, de influenciar a prostituição e fazer você ficar preso lá, e fazer você obedecê-los, se você não vigia. Poder, capacidade de dominar o ser humano decaído. E o ser humano que não vigia. Vou repetir, irmãos. Principados, potestades, poderes e dominações. Esses príncipes são autoridades que têm poderes e que dominam. Está entendendo?
príncipes do mal. Quando a gente entra numa cidade, a gente enfrenta o espírito territorial da cidade. É por isso que muitas seitas constroem suas sedes bem no meio ou num lugar alto da cidade. Por quê? Para mostrar poderio, para governar. Se eu quiser ter autoridade numa cidade, autoridade espiritual, eu não posso fazer conchavo com a política da cidade. Eu não posso negociar o sagrado com ninguém. Agora, hoje, nós temos muitos que fazem lavagem de dinheiro, sabe Deus com quem, não precisa entrar em detalhes. Fazem lavagem de dinheiro. Hoje, no nosso meio, tem pessoas que são adoradores do príncipe das trevas de forma declarada, inclusive fizeram até igrejas, e que têm aliança com ditos pastores evangélicos. Hoje, tem ditos crentes que frequentam reuniões onde se invocam espíritos decaídos. E tem pastores que vão lá fazer sacrifício, oferecem bois, oferecem tudo para ganhar uma presidência na igreja. Não estou entendendo como é que o negócio é pesado? E aí, quando a gente vai pregar num lugar desse, irmãos, não fizeram comigo porque ou eu vou embora, ou ele, não é, ou a coisa desanda. E eles dizem no púlpito o que o pregador pode pregar e o que ele não pode. Nunca obedeci. Aí eles dizem que eu sou brigão. Não é brigão, não. Eu vou como profeta pregar. Se o pastor está caído e a mensagem bater na cabeça dele, eu não estou nem aí. Quem mandou cair? Se levanta. Está jogando indireta. Mas às vezes eu nem sei do acontecimento. Mas eu não fui pregar? Deus não me deu a mensagem? Outra coisa. Homens que são dependentes de agenda, eles não pregam a palavra de forma profética. Eles pregam aquilo que agrada o líder e a igreja. Então, um exemplo. Ele vai pregar numa igreja onde as pessoas gostam muito de oba-oba, pula, grita, roda, que não é pecado, mas isso aí não é o ponto central do evangelho. Então, o que o pregador faz? Olha o anjo aqui, olha o anjo ali. Olha lá, aquela pessoa, eu vejo a glória de Deus aqui. Começa aquela manipulação nojenta. É o que mais tem. Se ele pregar a Bíblia, só prega uma vez. Ninguém mais convida. Então, se o compromisso dele é com a agenda, irmãos, pode ter certeza. Ele não vai pregar uma coisa que desagrada, ele vai falar o que agrada. O povo e o líder corrupto, caído. Por quê, irmãos? Porque biblicamente nunca ninguém gostava, a maioria não gostava de profeta. Porque o profeta falava na cara do povo que o povo não queria ouvir. Muitos lugares aqui eu perdi a agenda. Por quê? Porque eles diziam o que eu tinha que pregar. Fica lá, ó. Teve um dia que eu fui pregar aqui, a última vez que eu fui, acho que foi. Era uma campanha dita libertação que não liberta, falando o seguinte: gritai e o muro cairá. Era uma campanha sobre aquela passagem de Josué, que deu 7 voltas nos muros de Jericó. Ó, gritai e o muro cairá. Aí eu orei ao Senhor, em cima desse texto, Deus falou comigo: gritar é fácil, o problema é ficar quieto. Aí eu preguei sobre ficar. Lembre-se que gritar foi uma vez, mas tinha que ficar calado 6 voltas. 6 dias, 6 voltas calados. No último dia deram 7 voltas e deram um grito. Eles gritaram uma vez só. Pois bem, gritar foi uma vez só, mas ficar calado foram 6 voltas e 6 dias. Ou seja, nós somos muito bons para falar e gritar. Temos uma dificuldade grande de guardar a linguinha e ficar quietos. Aí eu preguei isso, nunca mais voltei lá. Eles queriam que eu pregasse do grito. Eu falei, não, vou pregar o que Deus mandou falar. Esse pessoal tá batendo a língua, fofocando, falando um monte de coisa que não era para fazer. Preguei sobre isso. Fechar a boquinha, né? Não falar pelos cotovelos. Não gostaram. Você acha que eu estou preocupado? Eu prego na minha igreja. O outro falou para mim assim: pastor, ó, aqui, evita de pregar coisa doutrinária. Eu falei, é mesmo? Amigo meu. E o que você quer que eu pregue? Agora está me convidando de novo. Não,
Prega uma coisa que não seja doutrinária. Eu falei, e se eu orar e Deus me der uma mensagem doutrinária? Ele, eu vou mudar de ideia, vou falar para o Espírito Santo que você não quer? Aí ele, vai ficar confuso, né, Vaso? Você vai acabar pisando em casca de ovos. Eu falei, exatamente, vou pregar o que Deus me der. Eu falei, então prega o que Deus te der. Eu falei, lá vai, segure. Então, o maligno, irmãos, trabalha com o seu poder de influência em cima da igreja, usando homens que não têm escrúpulos, que não se preocupam com o evangelho, está preocupado com o bolso. Assim como ele também usa a política, ele usa a música secular. Quantos crentes têm sido comprados, mas a unção deles foi vendida para cantar músicas seculares? Tem uma irmã que é um vaso de Deus, mulher de oração, irmã Elma Guevara, esposa do pastor Antônio, a gente chama carinhosamente de Toninho, mora em Niterói, São Gonçalo. E ela, alguns anos atrás, foi convidada a gravar um CD na época, com 10 músicas. Aí o cara chegou para ela e falou, olha, sua voz é única, e nós queremos gravar 10 músicas com a senhora. Aí ela falou assim, mas por quê? Eu falei, a sua voz é única. A senhora tem casa própria? Não. Eu falei, eu vou lhe dar uma casa própria. Tem carro? Não. 0 quilômetro aí. E mais tanto lá, não sei quantos mil, para a senhora gravar esse CD. Aí ela falou assim, mas tudo bem, mas por quê? Eu falei, ele falou, tem uma coisa. A senhora vai cantar 5 músicas evangélicas e 5 músicas seculares. Ou seja, o príncipe do inferno queria comprar a unção dela, porque ela canta com muita unção. Está entendendo? Em nossos dias, hoje, nós temos músicas aí, como é que é aquela, para que chorar, como é que é, tem uma música aí, fez sucesso, que eu estava dizendo para você que ela é assim, tá chorando porque, mas tanto de crente cantando. Sabe de tudo que você está passando? Alguém já viu essa música? Tá chorando porque... Mas não sei a letra. Alguém deve se lembrar dessa música. O compositor dessa música é um pagodeiro, amado. Você está entendendo? Aí o crente vai lá e pede para um compositor que não conhece Deus para compor uma música. Quer dizer, o Espírito Santo não tem capacidade de levantar crentes para compor. Amanda Vanessa, que é uma cantora que cantou essa música, todo mundo estava cantando essa música, inclusive acho que Gerson Rufino e outros. Uma música, irmãos, música mundana, quer dizer, é uma música composta porque não conhece Deus. Que tipo de unção tem nessa música? Deus mandou te dizer que vai te abençoar, que você vai vencer, será? É mais ou menos assim a letra. Ele está cuidando. Outra coisa, irmãos. Isso é uma. Tem uma música americana que foi regravada, agora eu esqueci quem é que canta. É uma música composta também por outro homem que não conhece Deus. Aonde que está a cabeça de um crente para pedir para um pagodeiro, com todo respeito à pessoa do pagodeiro, mas, meu amigo, você pode ser um pagodeiro maravilhoso, um homem legal, porém, tu não conhece Deus, você não tem o Espírito de Deus. Isso sem contar os crentes que vão fazer show junto com pagodeiros, né? Que coisa linda. Cantando junto, palestrando juntos. O que é isso, irmãos? Isso aí é o famoso ecumenismo, mistura. Daí o maligno entra no meio da igreja, por meio da música, por meio da teologia espúria, como agora estão defendendo pecado de estimação, estão chamando de espinho na carne, e por aí vai. O que é isso? Poderes. A força que o inimigo tem para entrar nos seminários no nosso meio. Para entrar na literatura no nosso meio. Porque eu ouvi falar esse negócio de espinho na carne por doutores, homens de capacidade teológica. Entendeu? E eu já vi pessoas que mexem com o satanismo ficar indignadas comigo, porque elas falam assim, ele não obedece a gente. Eu falei, não obedeço não. Não obedeço não. A minha aliança é com o Senhor. Uma aliança de sangue. Cristo morreu por mim na cruz. Tem conversa não. Não tem trato. Vou trazer um saco de dinheiro. Eu estou precisando de dinheiro, mas não de dinheiro sujo. Dinheiro perverso. Sai fora.
vai baixar em outro lugar, que aqui a gente expulsa esse tipo de espírito. Para terminar, dominações. Então, principados, uma ordem, um governo, que tem autoridade, ou seja, potestades, que tem uma capacitação espiritual estupenda, poderes, e que domina. O império, irmãos, o império da pornografia pertence às dominações desses príncipes. E eles dominam, repito, nações, cidades, bairros e famílias, consequentemente. Por que as pessoas ignoram? Por que as pessoas acham que não é assim? E depois que você fica preso nessa situação, é complicado. Campo de concentração do inimigo. Sem uma intervenção divina, você vai ficar preso no império da pornografia, no império como se diz, dos vícios químicos, tipo de porcarias que você usa para ficar alucinado. Vai ficar preso. Tipos de bebidas que te tornam alucinados. Você vai ficar preso numa mágoa. Isso chama-se dominações. Eu não consigo perdoar, porque você é escravo do maligno. Eu não consigo ir para a igreja. Você está na mão do inimigo. Por que você não é livre para ir quando você quiser? Está entendendo? Então, amado, nessa manhã, acorde, abra seus olhos. Você está sob que tipo de comando? E aqueles que sabem, como eu conheço, sabem, como eu já vi a pessoa dizer, eu tenho receio de fulano orar por mim. Estava falando de mim. Por quê? Não é por causa de mim, é por causa de quem está em mim. A pessoa sabe. Sabe e está aí, andando para cima e para baixo. Entendeu? Sabe quem está na vida. Quem está aninhado lá. Que entrou lá porque a pessoa deu lugar. Mas não vai querer se libertar? Não vai querer se desvencilhar disso? Não vai querer se soltar disso? Sair dessa situação vergonhosa? Então, esta manhã nós estamos advertindo você que a nossa guerra, nossa batalha, não é contra a carne nem contra o sangue. Seu problema não é o vizinho. Seu maior problema não é a política da cidade. A igreja entrou num engano de achar que para ela ter comodidade, para ela se dar bem, para ela ter proeminência, ela precisa fazer conchavo com homens que fazem conchavo com tudo quanto é porcaria. Aqui no Brasil virou uma pandemia de homens que vendem o sagrado, negociam e vendem o sagrado, de pessoas que não têm escrúpulo nenhum, desde que entra dinheiro. Como eu disse, eu conversei com um pastor, que inclusive ele é deputado, já até falei isso aqui, lá da Alerj, no Rio de Janeiro. E nós fomos lá resolver a questão de um livro, da edição de um livro. Então eu fui conversar com ele, porque ele já lançou alguns livros e fui pedir orientação numa área lá. E ele falou para mim que ele pediu pediu apoio, né, de um líder aqui da cidade, na candidatura dele. E esse pastor é um homem sério, um homem direito. E ele pediu. E um líder falou para ele falou com dois. O maior aqui da cidade pediu a ele 400 mil. O outro pediu 200 mil. É claro que não era para a igreja, né, amado? É para o bolso do corrupto. E por que ele pediu isso? Porque ele é uma autoridade que tem muitos membros. Mas vem cá, esses membros são dele? Porque se eu descubro que o meu líder faz isso, ele pode ter certeza que eu não vou ficar lá o segundo dia. No mesmo dia eu saio fora. Chego para ele, pastor, estou saindo, tá? Que o Senhor cuide, que Deus cuide do teu coração aí. Eu sei do teu conchavo, estou fora. É para você sair fora. Descobriu? Pula fora. É que algumas pessoas, né, irmãos? É como aquela irmã, eu disse no início. A porta da jaula está aberta, então a pessoa tem de tudo lá dentro para que sair.
Aí você vai ver lá na rede social, meu look, não sei o quê. Você olha a aparência, coisa linda. Vai ver o miolo. Miolo estragado. Conversei com um rapaz, um homem que acabou caindo em pecado. Você encontra com ele, carrão, zero, carrão bonitão, tem um salarião, como diz o outro, mas está caidão. E eu falei, você caiu? Ele, eu não, todos que estavam comigo. Vários pastores. Está entendendo? Sem contar, alguém falou para mim, se você quiser eu te levo lá. O maior número de maçons dessa cidade é de evangelistas, presbíteros e pastores. Lá para o lado da Verônica. Né? Eu te levo lá para você ver. Eu falei, eu não quero ir não. Para que eu vou lá? Para depois dizer que eu também estou no meio? Não, lá não. Você acha que eu duvido? Não, amado. São pessoas corrompidas pelo maligno. E eu quero, na minha fraca voz, pedir à igreja do Deus vivo que ore. Ore porque tem gente vendendo a alma, trocando a alma por um copo de Coca-Cola. Tem gente se vendendo, irmão, por um botijão de gás. Tem gente traindo a Cristo por causa de coisa sem nenhum valor. Vende a qualquer preço. Então que nessa manhã a gente reflita no dano que isso causa, no problema que isso é. Tá bom? Vamos passar para a nossa Santa Ceia. Glória a Deus. Mateus, o que foi? Quer dizer que não pode andar preparado? Então Jesus só pode vir na ceia, né? Se Jesus vier num dia que não seja Santa Ceia, a pessoa fica. Senhor, vem que eu não venho agora não. Como é que é? Senhor, tem aquele hino, né? Dá tempo para mim ocupar a minha vida contigo. Quer dizer, me dá tempo para ocupar a minha vida contigo. Tem gente que está pedindo aí, Jesus, dá tempo para mim ocupar a minha vida contigo. Senão eu vou pelo tempo e perco... Não, eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Tem isso. Mateus 26, 26, irmãos. A Santa Ceia é uma das duas ordenanças de Jesus, que foi o batismo em águas. A Santa Ceia, ele ordenou que nós praticássemos, é um símbolo, um memorial da morte de Jesus e que nos anuncia que ele em breve virá para nos buscar. Ele diz, fazer isso até que eu volte. Diz assim, enquanto comiam, versículo 26, Jesus tomou o pão e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Vamos orar? A oração que nós fazemos, irmãos, ela é simbólica também. Por quê? Porque esse ato em si já é a consagração desse elemento, que é o pão, como símbolo do corpo do Senhor. Então a oração que nós fazemos é mais de gratidão, uma oração que nos introduz nessa prática, nessa manhã, tá bom? Pai eterno, queremos te agradecer pela bênção de estarmos nesta Santa Ceia, onde queremos participar, meu Senhor, e vamos participar desse memorial que tipifica, que simboliza a morte do Senhor por nós na cruz do Calvário. Seja sobre nós a tua proteção e bênção,
E que nós, Pai, até o dia da tua vinda, participemos dessa mesa abençoada em nome de Jesus. Gede, vai cantar? Estou perguntando aqui, irmãos, porque o pastor Gediael, ele pegou o violão e eu disse, ele vai cantar, mais nada. Pega lá. Glória a Deus. Santa ceia és tu. Joga a nota aí para mim, que aí eu canto. Para terminar. Me dá uma nota para Santas, mais alta. Eu estava tirando para mim. Não, para mim. Você falou que não ia cantar. Muito bem, queridos. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Podeis participar. Pai eterno, em o nome de Jesus Cristo, apresentamos esse cálice como símbolo do sangue do Senhor por nós na cruz do Calvário. Que nós possamos estar na Tua presença, Senhor. E não só estarmos, mas trazermos tantos e tantos diante de Ti para servir-te em espírito e em verdade. Seja sobre os Teus filhos a Tua unção, a Tua presença, em nome de Jesus. Pouco mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Podeis participar. Deus amado, no nome bendito de Jesus Cristo, seja esta uma manhã de libertação para muitos. E que o Senhor nos conduza em paz aos nossos lares. Nos conceda uma tarde de domingo, onde a reflexão no reino seja uma realidade sobre nós. Espírito Santo, em o nome bendito de Jesus Cristo, derruba qualquer principado ou potestade que venha travar o nosso progresso ou nos trazer prejuízos espirituais. Seja o Senhor vingador sobre as forças do mal nesse domingo, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos desde agora e para sempre. Amém. Terminado em nome de Jesus.